Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o princípio feminino na pandemia com a psicoterapeuta Vera Cânovas. Tô aguardando ela entrar, ela já tá aqui. Deixa eu convidá-la. Que bom, a gente já tem tanta gente. Isso que é uma pessoa engajada. Oi, Oi! Lu! Botei o batom vermelho. Adorei! Olha, fiz tudo que a energia feminina me pede. Tomei banho, Hum, me arrumei, tô de salto. Não usava ai, salto há 74 dias. Tô muito assim, bem! tudo para deixar a energia chegar. Oh, minha Cada um com linda! seus processos. Esse é o meu. E botei uma blusa que eu amo, que é blusa de onça, blusa de estampa neoprint, adoro essas coisas. Tá Mas vamos linda! lá. Vamos, minha Para quem está linda! Tô chegando aqui, que pronta! ainda não me conhece, meu nome é Luana Nunes, eu sou diretora da UNA Comunicação e Sentido. A UNA é uma agência de comunicação com forte propósito em trabalhar conteúdo. Então, a gente desenvolve e produz conteúdo para os meios digitais. É muito forte do nosso trabalho. A gente tem clientes por toda a Bahia e também Rio e São Paulo. Então, é um prazer recebê-las aqui. Quem não acompanha de maneira recorrente a página da UNA, que são aí parceiras de Vera ao longo dessa caminhada dela. E hoje a gente vai conversar com Vera Cânovas, que é psicóloga, psicoterapeuta há 30 anos. Não parece. Todo mundo aqui, essas pessoas todas que estão aqui comigo podem concordar que não parece, mas ela já tem essa estrada, toda essa jornada. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre o princípio feminino na pandemia. Só para a gente tentar contextualizar, quando eu conversei com a Vera para a gente bater um papo aqui nessa live, meu pensamento muito era falar sobre um trabalho que ela já desenvolve, sobre o feminino, e ela me trouxe essa provocação da gente falar sobre uma outra pegada, né, Verinha? E para mim, que coordeno, né, ali, tenho um escritório onde basicamente somos um público feminino, esse princípio feminino é muito importante dentro dos negócios também. Sou eu Uhum. e Bianca Fernandes, né, as duas diretoras e sócias da empresa. Então, a gente divide aqui a gestão da UNA Comunicação e nós só temos na equipe um homem, que é uma energia fundamental, um pilar muito importante que a gente reconhece muito. Mas, Bem-vindo! mas hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu vou fixar aqui o nosso bate-papo, o tema. Enquanto isso, Varinha, eu queria que você se apresentasse, por mais que muita gente que esteja aqui já te conheça. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você para a gente dar sequência ao nosso tema. Oh, tá certo, Lu. Bom, primeiro um prazer, né? Tá aqui falando. Numa proposta de bate-papo, né? Assim, não é uma Sim. aula, não é uma palestra, é um bate-papo. É um prazer, uma delícia, né? Acho que a pandemia nos trouxe alguns presentes, um deles é essa possibilidade da gente conversar, dois, e muitas pessoas entrarem nas nossas salas, nos nossos consultórios e ouvirem, né? Eu acho que a apresentação já foi feita, né? Acima de tudo, eu sou uma mulher, né? Assim, os temas do feminino sempre foram temas que me acompanharam a vida inteira, né? A busca da singularidade quanto mulher é uma coisa que sempre me intrigou. Acho que desde quando eu era menina, eu sempre trazia alguns questionamentos sobre o que era ser menina, deixava inclusive minha mãe meia perdida, né, com essas minhas perguntas. E a psicologia só foi apenas um arcabouço que eu caminhei, pisei, né, em cima para descobrir algumas respostas de algumas inquietações minhas enquanto mulher neste mundo, tá? Então, acho que essa é a É a apresentação que eu grande posso resposta. fazer para esta live, né? Então, para a gente começar, Verinha, o que seria, de maneira muito rápida, eu sei que não pode, porque a gente Uhum. só tem uma hora,
Mas É. o princípio feminino, assim, para a gente não Pronto, confundir eu também o acho. princípio feminino com outras questões. Sobre o É. que a gente vai falar exatamente aqui durante esse transcorrer Então, entre 60 minutos? Então, Lu, que foi o que você falou, né? Quando você me convidou para falar, eu disse, olha, eu não quero falar de ser mulher. Eu quero falar de um princípio que eu acho que nós, enquanto humanidade, estamos sendo obrigados a nos depararmos com ele, que é o exercício do princípio feminino, que não é um princípio inerente ao ser mulher. Ele é um princípio que existe em todos os seres humanos, independente do gênero, independente da escolha sexual que você faça. Então, Eva Pierraklos, no livro dela Criando União, trouxe a ideia do princípio feminino e do princípio masculino como os princípios para um ato criativo. Então, para qualquer ato criativo, a gente precisa dos dois princípios. Então, o princípio masculino, sendo aquele que nos leva para a ação, nos leva para a realização, nos leva para fora, e o princípio feminino, como aquele princípio que nos leva para um lugar mais receptivo, né? Um lugar onde a gente fica mais para dentro, onde a gente gesta as coisas, né? A gente gesta as ideias, para daí nascer o ato criativo, que seria a comunhão desses dois princípios. Isso já é falado há muito tempo nas filosofias orientais, isso aparece na Bíblia através da imagem de Adão e Eva, né, como essas duas figuras, né, que ao se unirem, né, começa o processo da humanidade. E Jung, né, Jung lindamente também falou disso, através da ideia dos arquétipos de ânimo e ânimos. Então, é como se ele dissesse que para toda personalidade masculina existe um componente feminino, como para toda personalidade feminina existe esse componente masculino. Então, a nossa live de hoje, a ideia é a gente falar desse princípio feminino, porque o que nós estamos testemunhando, e aí eu vou seguir falando adiante, é de uma falência dos princípios masculinos. A gente está diante de um momento da humanidade, né, que tudo que a gente até então sabia fazer, regido pelos nossos princípios masculinos, está se deteriorando, está se desmontando nos nossos olhos, né, à frente dos nossos olhos. Então, assim, eu pensei também. Diga, Lu, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu tô só lendo aqui, porque tem muita gente, as pessoas estão comentando muitas coisas. Aí eu tô lendo para ver se a certo. gente consegue fazer alguma interferência. Mas pode ir. Tá bom, minha linda. Eu vou ficar só olhando para você, eu posso olhar para baixo, mas Olhe eu não para mim, estou não sempre. precisa olhar. Meninas, eu dou um jeito aqui nos comentários e passo a telinha. E meninas também. Quem estiver aí com o seu marido, com o seu namorado, com o seu companheiro, chama todos são para assistir, que é bem-vindos. muito importante. Isso. Então a gente estava falando desses princípios, né, que eles são a base da criação. E eles regem tudo. Eles regem das coisas mais simples às coisas mais complexas. O ato criativo, ele nasce da interação desses princípios, né? O ato criativo nasce da dança da ânima e do ânimos dentro de nós. Eles são complementares. A vida nasce daí. E é tão interessante porque, biologicamente, nós somos um corpo de mulher que temos hormônios masculinos. E o corpo do homem é um corpo que também tem hormônios femininos. Então, para a gente nunca esquecer de como essas polaridades, elas estão o tempo inteiro se comunicando, né? A comunicação fora com o nosso parceiro, a nossa parceira, sempre será uma expressão disso. Mas eu não vou nem entrar nisso porque seria uma outra live. Aí estamos nós, né, na nossa vidinha, e aí chega a pandemia. Para falar da pandemia... Bagunçando tudo, né? Bagunçando tudo. Aí, para falar, né, da nossa pandemia, eu queria citar um filósofo coreano que eu gosto muito, que eu não sei dizer o nome dele, né, mas eu vou ler aqui, que é Byung-Chul Han. Eu acho que é assim que fala. Ele tem um livro maravilhoso que eu já deixo como dica aqui para todos nós, que é A Sociedade do Cansaço. O que ele fala, né? Ele fala nesse livro de como nós estamos vindo de uma longa jornada onde a gente está o tempo inteiro na produção, na ação.
no produzir. Eu até peguei aqui uma parte do livro dele que eu, né, quero literalmente falar como ele escreve, que ele diz assim: a gente está na sociedade do fazer, do produzir o máximo que a gente pode em menos tempo. Estamos o tempo inteiro acelerados, né? Estamos o tempo inteiro em busca do desempenho. Ele até diz que é moderno se dizer que nós somos empreendedores de nós mesmos. E não satisfeitos com isso, a gente ainda precisa postar os nossos sucessos, as nossas conquistas. E além de postar, a gente quer curtidas, a gente quer carinhas. Então, como a gente se tornou uma sociedade extremamente voltada para o empenho, extremamente voltada para sucesso, para realização, para ação. E aí, de novo, o princípio, né, masculino na gente, o tempo inteiro em ação. O tempo inteiro ânimos em guerra, ânimos com as suas espadas, né, o tempo inteiro atuando. Aí chega a pandemia. Você tem o livro aí na sua mão? Você tá com o livro aí na sua mão? Não, tá lá no consultório. Mas eu posso depois... a gente é um roxinho. Eu quero livro, eu vou procurar aqui também. Aí eu vou achar aqui, bota a capa aqui. Mas ele é agora o queridinho. Ele é o queridinho dos psicólogos, dos sociólogos, né? Que é um livro maravilhoso. E eles, imagine, esse livro foi escrito em 2015, né? Então já tem um tempo. Bom, aí chega a pandemia. Para falar da pandemia, eu acho importante contar a vocês o mito de Pan, né? Que é um mito muito interessante, eu adoro ele, por sinal. Também, Você leu, você estudou, não foi? Estudei, porque, né, minha entrevistada é muito estudiosa, aí a pessoa também tem que ser muito estudiosa. Mas eu já tenho eu tenho o tarô mitológico há muitos anos. Mitológico. Eu sempre gostei também de mitologia. Sim. E aí, quando você falou, eu busquei e dei uma estudadinha aqui no mito de Pan, que no tarô, nesse tarô, ele é o diabo, né? Exatamente. Então, é isso aí que eu vou chegar no diabo. Mas o que é o mito de Pan? Pan, ele é filho de Zeus com uma ninfa chamada Calisto. E ele nasce metade homem, metade cabra. Então, imagine que também a gente já pode até pensar aí, né, na ânima, né? A ânima representada por esta cabra neste corpo de homem. E por ele ser uma figura assustadora, feia, ele é abandonado por esses pais. Ele não é aceito no Olímpio por ser essa figura feia, né? Então ele é jogado nas florestas, ele é jogado nas matas e ele se torna, né, o guardião dessa região, tá? E exatamente por ele causar muito medo a quem passa, né, pelas florestas, pelas matas, ele dá a origem do nome pânico. Né? Então, a palavra pânico nasce da figura de Pan, do deus Pan. Depois, como o cristianismo se apossou, né, de muitos mitos que vieram da Grécia, da mitologia grega, aí depois ele se tornou a figura diabólica. Né? Então, o mito de Pan se torna a figura do diabo na Igreja Católica, né, no cristianismo, como um domínio sobre as pessoas. Né? Então, assim, você vai ser pego pelo diabo, você vai ser... Bom, mas o que é interessante em Pan, para eu falar da pandemia? Pan, ele anda na floresta tocando uma flauta. E essa flauta, ele seduz as ninfas. Né? Segundo alguns estudos psicológicos, eu também não vou entrar nisso, é a forma que ele tem de resgatar a mãe nele, é atraindo as ninfas. E quem são as ninfas? As ninfas são as virgens, são as figuras mais ingênuas. Né? Exatamente. Então, Pan, através da flauta dele, atrai essas ninfas e ele rouba essas ninfas para ele. Ele toma essas ninfas para si, ele se alimenta dessas ninfas. Então, o que eu quero trazer com isso? É que a pandemia, o deus Pan, ele chega para nos roubar as nossas consciências mais ingênuas, mais infantis enquanto humanidade. Porque enquanto humanidade, nós achávamos, por exemplo, que a gente tinha um controle de tudo. Aí a pandemia vem e rouba essa consciência tão infantil, tão virgem, tão ingênua de achar que a gente tem um controle de tudo. Nós não temos o controle de nada.
né? Então essa é a primeira consciência, essa é a primeira ninfa que a pandemia nos rouba. A ideia de que está tudo sob controle. E aí vem esse vírus, né, e tira tudo do controle. Então essa é a primeira ninfa, vamos dizer assim, a primeira consciência roubada por Pan, tá? E aí é interessante, eu queria também dizer isso, que vocês também têm que ver tudo que Ricardo Guimarães tem falado. Ele é um consultor poderosíssimo, inclusive de uma das grandes empresas, né, que é a Natura no Brasil, e ele tem feito umas lives, ele tem escrito umas coisas muito interessantes, que ele diz o quanto o vírus veio para acelerar o nosso processo de mudança que a gente está vivendo, de uma sociedade do controle, né, uma sociedade mecanicista para uma sociedade orgânica. Então ele tem falado sobre isso, e é exatamente essa consciência, essa ninfa que Pan traz, é a ideia de que as empresas vão sempre funcionar no controle, sempre na ideia mecanicista dos processos, né? A gente até usa essa expressão para falar do próprio corpo da gente. A gente usa assim, nosso corpo é uma máquina. Nosso corpo não é uma máquina. Nosso corpo é um ser orgânico e vivo. Então ele está falando disso, assim como vários empresários têm trazido a ideia, né? Aqueles empresários que não estão tomados por Pan, paralisados no medo, né, de que vou ficar pobre, vou falir, né? Em vez de reverberar nisso, que a gente olhe o quanto é importante a nossa consciência ingênua de que tudo é um mecânico, que tudo é mecânico, que tudo está sob o controle, está ruindo, né, diante desta ideia de que é um processo que estamos vivendo de mudança. Sairmos das máquinas e irmos para os orgânicos, para o movimento orgânico da vida. Então essa é a primeira ninfa que Pan rouba da humanidade. A segunda ninfa que ele rouba é interessantíssima, porque é o narcisismo, né? Somos uma sociedade narcísica. As redes sociais nos tornaram mais narcísicos ainda. E Pan vem para roubar a consciência ingênua do nosso narcisismo. Ou seja, agora todos nós não giramos mais em torno de nós mesmos. Nós estamos girando em torno de um vírus que a gente nem sabe como ele é. Então isso derruba o nosso narcisismo. Algo invisível, algo que a gente não vê, algo que não aparece nas redes sociais, nos faz sairmos do nosso espelho e ficarmos olhando para a gente mesmo. Então essa é uma outra consciência, né, que Pan vem para nos roubar, essa consciência ingênua e virgem. Tudo bem, Lu? Posso seguir? Tudo bem, Posso tudo seguir? bem. Eu estou aqui anotando porque eu vou... A gente já falou de controle, de narcisismo. Tem várias perguntas aqui na minha cabeça. Vamos lá. Bom, a terceira ninfa, vamos dizer assim, consciência que a pandemia vem nos roubar, vem nos colocar de cara, é não temos o que fazer, né? Porque até para a impotência. E a coisa, de novo, né? O princípio masculino digamos assim, totalmente colocado num lugar extremamente miúdo, pequeno, reduzido, porque não há o que se fazer, nem a própria ciência sabe direito o que se fazer com esse vírus, nem a própria medicina, né? E assim, tem uma profunda gratidão a todas essas pessoas que estão na linha de frente, seja nos hospitais, seja nos laboratórios, estudando. Eu tenho uma profunda gratidão a essas pessoas que estão fazendo isso, porque elas estão literalmente dentro da pandemia sendo engolidas por esse outro assassinato, né? Esse outro roubo dessa outra ninfa, que assim, não tem o que se fazer. Por enquanto, não há o que se fazer diante disso. Então, a gente não é convidado a agir num lugar que não é da ação, do ter que fazer algo. Tá? Bom, aí a quarta, né? A quarta consciência, que também é roubada, que eu estou chamando de ninfa, né? Essa consciência é a nossa relação com o tempo. A gente sempre viveu programando algo, né? A gente sempre viveu programando. Não, no meu final de semana eu vou fazer isso, nas minhas férias, minhas próximas férias eu vou viajar para não sei aonde. Não. Né? Então, quem tem grupo de mulheres que programa com 1 ano e meio de antecedência, que vê tudo cair por água?
Não é Você não? vê, né? Foi. Imagine, minha vivência que ia ser agora em maio, que inclusive eu fiquei arrumando a live, eu fiquei super, né, arrepiada, porque a vivência ia acontecer no dia 18 de maio. O Deus Pan, ele é reverenciado no dia 18 de maio. Olha que coisa sincrônica. Então, eu não pude e vi viajar com minhas mulheres agora em maio para mais uma ânima, né? Esse trabalho que eu faço há 20 anos. Enfim, porque eu tive que ficar reverenciando o Pan no dia 18 de maio, que era a data que eu iria viajar. Então, coincidências e sincronias, né? A parte Sincronia, desse sincronia. processo. Sincronicidade é tudo. Quem consegue enxergar isso vai muito além. Minha linda. Então essa é uma outra consciência que Pan vem roubar, nossa relação com o tempo, né? A gente agora não. Outro dia eu estava aqui em casa, aí meu marido brincou, fez: Oba, chegou sábado. Como chegou sábado? Sábado foi ontem, sábado é amanhã. Aí às vezes a gente está aqui, perde um pouco a noção de tempo, né? Que dia é hoje, que dia é amanhã. Né? Então, a nossa relação com o tempo mudou e nos trouxe aquilo que o filósofo traz no livro dele, A Sociedade do Cansaço, a necessidade de desacelerar, porque nós chegamos a um ponto de exaustão nessa corrida enlouquecida do fazer, do ter sucesso, do ter sucesso. Né? E nós, mulheres, que somos sempre muito exigentes, porque a gente ainda luta por um lugar, né, no mundo, ainda vivemos muitas situações difíceis, né, de preconceito, isso se torna mais árduo para a gente bota o nosso ânimo para agir com muito mais velocidade, porque a gente quer ser boa mãe, a gente quer dar conta da casa, a gente quer dar suporte às amigas, a gente quer estar bonita, a gente quer usar batom, a gente quer, né, estar magra. Então, isso tudo vai nos fazendo também a chegar numa situação de exaustão, né? Então, o Pan rouba essa consciência que é virgem, que é essa ideia de que a gente tem todo o tempo do mundo e que agora a gente vai fazer planejamentos. Então, Pan nos faz ter uma nova relação, a pandemia, através de Pan, nos convida a uma nova relação com o tempo, uma nova relação com o fazer, uma nova relação com o nosso narcisismo, uma nova relação também com a nossa liberdade, porque agora a gente não tem mais a liberdade de ir e vir aonde temos que ir. E quando vamos com uma máscara que esconde o nosso narcisismo, né? Então não nos tornamos um pouco iguais uns aos outros com essas máscaras. Ontem, essa história de máscara, eu tô há 70 e, sei lá, já perdi as contas, 70 e tantos dias em casa, eu realmente não saio, não vou a lugar nenhum, não tenho essa necessidade, porque eu sei que outras pessoas têm de sair para trabalhar, de comprar alguma coisa, eu realmente não tenho, então eu optei por ficar em casa. Eu estou sem ir ao elevador há 70 e tantos dias. E aí ontem chegaram as máscaras que eu comprei, né? E aí eu coloquei a máscara, fiz um story e aí eu me dei conta que eu tava me acabando de rir por debaixo da máscara, mas quando eu assisti o vídeo, eu falei, e aí, tipo, eu vou treinar agora o olho aqui, assim, pra poder estabelecer uma nova relação. E é muito disso que eu tô falando, da questão do narcisismo, porque você se vende o tempo todo, você tá ali o tempo todo numa grande vitrine, todos nós, em todos os momentos. E isso a pandemia também nos tira de alguma forma e torna, em alguns momentos, até deselegante, para não usar outra palavra, né? Diante de tantas coisas, isso é tão pequeno, né? Então, só para fazer uma consideração a sua fala. Oh, minha linda, muito bem-vinda essa consideração. Vamos ter que aprender a nos comunicar de outras formas, né? Através das máscaras, como também vamos precisar nos comunicar para além do nosso narcisismo, né? Eu acho que a pandemia vem para desmontar tudo isso. Bom, e aí a última, né, consciência que eu acho que a pandemia rouba da gente é a ideia de finitude, né? A gente sempre acha que não vamos pegar tal doença porque eu não fumo, eu não bebo, eu sou sadio, eu sou jovem, né? Essa doença pertence aos velhos, essa doença pertence àqueles que já estão no fim da vida, né? Como no fim da vida? O fim da vida para nós está o tempo inteiro ao nosso lado, né? Não tem fim da vida. A vida é finita o tempo inteiro. Então, eu acho que a pandemia rouba essa consciência, né, de que há uma infinitude no nosso viver e nos faz ter que encarar a morte, né, de uma forma que sempre nunca fomos colocados tão de frente diante da morte.
diante dos números, morre-se tanto, morre-se, né? Então eu acho que a chegada do olhar para a morte também foi uma coisa que mexe com essa sociedade tão baseada nos princípios masculinos, né? Tão baseada nesses alicerces do masculino, do corpo forte, eu não vou morrer nunca, eu sempre estou forte, eu sempre, né? A morte não existe para mim, a morte está distante de mim. Então a pandemia, Lu, ela chega, né, para nos convidar a sermos de fato assaltados nessa consciência tão infantil que nós tínhamos, tão ilusórias que nós tínhamos. Eu sempre tenho dito e adoro quando eu ouço, né, outras pessoas falarem disso, que para mim o coronavírus é um chamado. Ele não é uma praga mandada por Deus que veio para nos castigar. Né? Isso é uma visão do século passado, né? A peste negra usou a igreja usou a peste negra para falar de um pecado, né? E para ocupar espaços também dessa história. E para ganhar, né? Espaço, aí é um outro caminho, mas para ocupar outros espaços. Exatamente, né? Então eu gosto, assim, todas as pessoas que falam disso reverbera muito no meu coração. E uma das pessoas que tem falado muito disso é Newton Bonder, né? Que eu adoro, sou fã número 1 dele, Alma e Moral e tudo que ele escreve. E ele tem trazido isso, né? Como o Covid é um chamado. Ou a gente resolve escutar esse chamado, né? Ou continuaremos virgens em muitas dessas consciências e perderemos uma grande oportunidade de evolução enquanto humanidade. E ele fala também uma coisa que eu gosto muito, que inclusive Mia Couto, né, tem falado disso. É a primeira vez que eu tenho ouvido Mia Couto, que é um escritor angolano, né? E eu assim leio muitas coisas dos romances, dos livros dele, mas eu nunca tinha visto Mia Couto falando como biólogo. Aliás, eu descobri que ele é biólogo agora na pandemia, eu achava que ele era escritor. E ele, junto com Newton Bonder, tem falado que o que nos fez, enquanto humanidade, chegarmos aonde chegamos foi a nossa capacidade de mutação. Nós, enquanto humanidade, já passamos por muitas transformações. E o que nos fez chegar até aqui foi a nossa capacidade de irmos vivendo essas mutações e através de uma criatividade e através da nossa capacidade de se reinventar, a gente evoluiu como humanidade até aqui. Então, vamos acreditar também que esta capacidade de mutação está em nós. Né? Para que nós possamos, enquanto humanidade, encontrar o que faremos com esse chamado que o coronavírus nos traz. Fato é que a sociedade, já vivemos um mundo matriarcal, já vivemos um mundo patriarcal, e o que estamos testemunhando é a falência desse mundo patriarcal, né? Isso dito, né? Como eu acabei de mencionar, né? O consultor lá da Natura falando claramente disso. Sim. E o que nós precisamos caminhar agora é para uma sociedade onde a gente exerça a fusão, o encontro, o ato criativo que vai nascer desse princípio masculino e feminino que há em cada um de nós, né? Isso existe em cada um de nós, isso está potencialmente disponível para a gente e como, né, seres mutantes que a gente vá ao encontro disso. Você foi aluna da DEP, né? Eu sou uma pessoa que vem da DEP e você sabe o quanto na nossa escola, a DEP, Dinâmica Energética do Psiquismo, a gente trabalha muito com a coisa da abertura do cardíaco. Sim. Né? Então eu queria também trazer isso, Lu, tá? Já vou finalizando assim um pouco minha fala. Não, fique tranquila, mas eu acho... a gente só tem que dar uma pausinha daqui a pouco para falar, porque todo mundo tem zilhões de pessoas querendo mandar recado. E também para a gente fazer perguntas, porque a gente vai entrar agora nos nossos 30 minutos finais. Pronto. Então tá, então eu vou fechando. Então assim, na DEP, a gente fala muito que... assim, a Ida tem feito uns vídeos muito interessantes também, né? A Ida Puchnik, que é umas fundadoras da DEP, uma linda, uma grande mestra na minha vida. Ela tem trazido uns vídeos onde ela fala de uma forma muito clara da mudança civilizatória, da transição planetária que nós estamos vivendo.
né? E aí, juntando a fala dela com a fala de Newton Bonder, e são essas falas que ressoam dentro de mim, por isso que eu quis trazer para a live, para que ela possa tocar o coração de outras pessoas, né? Isso possa, como semente, ser germinados em outros solos, é que dentro desse movimento de mudança planetária, a saída vai ser pelo coração, a saída vai ser pelo cardíaco. E tem um instituto nos Estados Unidos chamado HearMate, né? Que é um instituto que tem estudado muito o coração, e há pouco tempo foi se descoberto que o coração não é uma bomba, ele é uma glândula e ele emite um hormônio esse que tem uma função muito importante, porque é um hormônio que tem uma ligação direta com o nosso pré-frontal, essa área do cérebro que por muito tempo na ciência ficou sendo chamada como a área silenciosa do cérebro, ela não era nem estudada, e hoje com todas as possibilidades de pesquisa, a gente vem vendo como esta é uma área importantíssima no cérebro, porque é ela que faz com que a gente entre numa relação empática com o outro, é ela que faz com que a gente exerça a empatia, a cooperação, né, o amor mútuo. Então, quando a gente na DEP fala, né, dessa abertura desse cardíaco para que a gente estimule mais esses hormônios e esses hormônios cheguem nessa área e faça a gente abrir a mente para que a gente saia de uma sociedade egóica, voltada para o ego, né? Voltada para o egocentrismo, onde os princípios sempre foram os princípios masculinos em ação, voltando a dizer, não tem a ver com ser homem, né? Não tem a ver, né? Todas nós sabemos, né, como mulher, o quanto a gente está vira e mexe nos princípios masculinos, atacando, defendendo, lutando, brigando, competindo, quanto nos tornamos competidoras umas das outras, né? Então, tudo isso, o que a DEP vem falando, é desta conexão. Mas essa conexão só será possível quando o meu masculino interno e o meu feminino interno se apaixonarem, se encontrarem, se casarem dentro, né? Só a partir desta pulsação interna eu vou poder pensar nesse coletivo. E aí é assim, algumas pessoas, né, têm trazido também, porque o coronavírus tem feito pessoas fazerem movimentos sociais belíssimos, a abertura, né, da empatia, movimentos de cooperação, movimentos de doações, vamos doar, vamos fazer isso. Bacana, né? Mas eu tenho um profundo desejo de que isso tenha causado o mínimo de produções hormonais desse coração, para que eles subam nessa área pré-frontal e abra a mente do ser humano. Porque fazer isso, porque você está na culpa, porque está em casa, com ar-condicionado, e o outro está na favela. Fazer isso porque você está com culpa, que você tem o seu dinheiro garantido, seja lá de que forma, e o outro não tem, esta não é a verdadeira mudança. O próprio princípio que você falou, para reforçar todo o narcisismo e, de alguma forma, o controle. Exatamente. Eu consigo isso controlar a minha consciência, que eu estou fazendo uma coisa boa e eu consigo ficar narcísica, ir lá e mostrar para os outros que eu estou aqui agindo de alguma forma. E aí me incomoda, né, profundamente o uso do marketing disso para si mesmo, né? Fazer uso disso, né, para se propagar dentro disso. Aí a gente volta para aquilo que a gente estava falando. A sociedade do cansaço, que está o tempo inteiro fazendo e quer divulgar isso e quer ser aplaudido por isso. Essa não é a verdadeira mudança planetária que a gente na DEP já fala há tantos anos, que a gente tem essa escola como um dos propósitos de trabalhar isso, porque é uma escola que fala da multidimensionalidade, é uma escola que trabalha com outras dimensões do ser que somos. Então, a ideia não é a gente fazer isso movido por outros sentimentos, tá claro? Porque, sim, assim, é importante que isso seja desse casamento. Por quê? Porque a pandemia nos convidou a viver o princípio feminino. Aí eu chego no tema da live. Nós fomos convidados a ir para dentro de casa, dentro das nossas cavernas. A gente foi convidado a nos nutrirmos, uma coisa que a gente deixou de fazer, né? É a autonutrição. A gente passou a cozinhar para a gente mesmo, porque tivemos que dispensar as nossas funcionárias, né? Então, todos os princípios femininos estão sendo convidados para
para a humanidade viver nesse momento. O isolamento, o estar só, o ir para dentro, privilegiar os movimentos internos, não os movimentos externos, a intuição, a criatividade, tudo que diz respeito a esse princípio feminino, né? A quietude, o lugar da receptividade, deixar esse processo fluir e acontecer, a interiorização, tá? O futuro não sabemos. Não temos, né? Fomos expulsos dos nossos futuros. Fomos totalmente expulsos. A gente não tem futuro. Que frase maravilhosa. Eu não tinha ainda... Tô aqui tentando abrir para dar mais uma luzinha. Mas, traga luz, traga luz. Estamos precisando de luz. Estou tentando amarrar aqui a cortina, mas não tá ficando. Mas tudo bem. Essa frase é muito boa, né? A gente foi literalmente expulso dos nossos futuros, né? E a gente está com saudade do que a gente não viveu. E isso é muito louco, porque a gente entra também em outros giros mentais. E quando a gente... E nós, mulheres, aí fazendo uma reflexão a partir de mim, porque eu não consigo falar também pelo outro com tanta propriedade, foi no grupo de mulheres, foi na Ânima, eu também, além da DEF, eu fiz Ânima e depois fizemos as Sábias, e esse ano a gente ia inventar uma modalidade, mas infelizmente ou felizmente a pandemia deu uma segurada na nova modalidade que a gente ia inventar. Mas é muito desse lugar, dessa questão que na minha vida, particularmente, ele nunca existiu. Eu ganhei a vida, eu fiz a vida, eu construí a minha vida a partir dos princípios do masculino. Todos nós. Mas eu acho que assim, quando a gente tá com os dois, você é um exemplo fora da curva. Outras mulheres do nosso grupo também, que conseguem reconhecer isso. Então, hoje eu consigo, quando você fala tudo isso, eu consigo entender de um outro lugar. De um lugar que possivelmente há 2 anos, antes de ir para o Ânima, eu jamais alcançaria. Né? Que é muito maior do que necessariamente como a gente faz, mas o que a gente sente e como a gente coloca isso para o outro. Como a gente toca isso para o outro. E isso não me diminui como mulher, como sujeito. Né? Então, eu acho que isso também é um outro ponto que vale a gente reforçar, que às vezes a gente fala assim, não, mas você falou do princípio da quietude. A mulher mais quieta, mulher no sentido energético das coisas. A energia feminina. Isso, a energia feminina. Da quietude, a energia feminina. E às vezes, a gente vai lutando contra isso porque a gente precisa estar na ação o tempo todo. Exatamente. E você vira uma coisa que, de fato, você está indo contra o que você sente. Exatamente. E aí fica contraproducente. E eu acho que a gente bateu... A sociedade mecânica, né? Exatamente. Que a gente mostra que é um modelo que ficou contraproducente. Ele não vai, né? Ele se amarra. Não vai. E aí veio, obviamente, algo muito maior, que aí passa pelos 4 pilares que você falou, que a gente perdeu o controle. É muito difícil você ficar sem controle. Né? O Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho, ele é lindo. Mas em termos práticos, meu Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer amanhã, para onde eu vou, quem tem filho, meu filho, escola. Aí a gente entra no segundo que você falou, da questão do narcisismo, que, como você mesma reforçou, a questão, as redes fazem... A gente já fazia isso antes de outra forma, e as redes sociais vieram deixar isso mais explícito. E agora, como eu disse antes, ficou um pouco deselegante, você tá tão feliz, você tá tão maravilhosa, você tá tão isso, você tá tão aquilo. E aí a gente entra na impotência. E que louco é esse negócio da impotência, porque é isso, né? É respirar. Isso. Aí, assim, é o que nós estamos falando, né, Lu? Eu acho que os pilares, né, que estavam sustentando a nossa forma de funcionar psíquica, emocionalmente, enquanto sociedade, são pilares que a gente está testemunhando caírem. Não que eles caíram com a pandemia, eles já vinham sendo questionados, né? A eficácia disso. Bom, então o futuro é algo que a gente não sabe, né? Esse futuro é algo que a gente realmente não sabe. Não adianta ficar querendo fazer previsões. Não tem como a gente pensar nesse futuro se a gente não viver
essa comunhão entre esses dois aspectos dentro da gente, né, Lu? E aí, é o que eu outro dia estava dizendo para uma amiga, uma grande amiga, eu disse, eu sempre quis tirar um ano sabático, sempre quis, né? Tirar um ano sabático, ir para não sei aonde, para não sei mais lá onde e tal. E eu tô me dando conta que o tal ano sabático eu tô vivendo aqui agora, né? Eu nunca fui, assim, não é difícil para mim ir para dentro, né? Você me conhece, esse caminho das Uhum. cavernas é um caminho que eu sempre busquei. Na Ânima a gente adentra uma caverna, né? Por quê? É Porque verdade. nós somos uma caverna, nós temos uma caverna dentro de nós temos um útero dentro de nós, né? E esse ano sabático está sendo agora, porque eu nunca tive tão imersa dentro de mim mesma, tão imersa nos meus estudos, nos meus pensamentos, e nisso que já nasceu em mim há tantos anos atrás, que é a busca desse princípio feminino, né? A busca de viver na intensidade esse princípio feminino por ordem, né, do divino, sido mulher, não porque eu sou melhor que os homens, não é isso. Mas já que essa é uma inquietude da minha alma, como diz Newton Bonder, né, a alma Uhum. imoral que nos faz mover na vida, essa sempre foi minha inquietude. Né? É viver esse lado. E acho que a psicologia foi apenas uma das escolhas que eu fiz para viver esse movimento para dentro, esse tal ano sabático. Sabe, Lu? Então a mensagem que eu quero dizer, assim, para ir fechando a minha fala, é que a gente não fique paralisado diante de Pan, perdidos nas florestas, mas que a gente deixe Pan roubar, sim, as nossas consciências mais infantis, porque a gente só cresce quando a gente abre mão do lugar infantil. Né? É tempo de viver o mundo de Thanatos, é tempo de viver o mundo de Hades, é tempo da gente viver os deuses mais sombrios, não tem por onde correr, não tem como a gente não viver isso agora. E que a gente tome tudo isso que a gente está vivendo como um grande chamado, né? Como um grande momento para que a humanidade se abra para isso. E que a gente olhe tantos movimentos que têm acontecido. Porque até me perguntaram isso, né? Em algum momento essa semana, eu acho que eu estava. Foi na roda, nas minhas rodas de mulheres, né? Aí a gente conversando, falando tal, aí alguém trouxe o peso que isso pode se tornar para nós mulheres nesse momento, né? Porque Uhum. Vandana Shiva, né, que é uma linda, maravilhosa, ela é uma física indiana, uma ativista pelo meio ambiente, ela tem trazido uma fala, porque ela é uma feminista, então é claro que ela vai trazer essa fala, eu não sou feminista, mas ela é, e ela traz que a saída da humanidade é através das mulheres. Newton Bonner também trouxe isso, né? O quanto a gente precisa agora reverenciar as mulheres. Eu não acho que a saída é pelas mulheres. Eu não quero tão pouco carregar esse peso por ser mulher. Eu acho que a Uhum. saída é pelo feminino. A saída é por este caminho que há tanto tempo ficou preso, reprimido por uma sociedade patriarcal, por uma sociedade do consumo, por uma sociedade da produção, do fazer, do fazer. Não adianta você ter segundo grau, você tem que ter faculdade, é mestrado, é doutorado, é pós-graduado, e aí não para nunca. Não que isso não seja bom, porque o conhecimento sempre é bom. Sim, Mas, né, claro. a mensagem que eu gostaria assim, de deixar assim, essa sementinha no coração é isso, não é uma tarefa das mulheres. Pode ser facilitado por nós, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque nós a gente traz na memória arquetípica, nas nossas memórias ancestrais, a vivência em bando. Os homens Tá iam no para nosso campo, caça. né? Está no nosso campo morfogenético. Então, os homens iam para caça, nós ficávamos nas aldeias. Então, nós vivíamos em bando, nós cuidávamos umas das outras, porque o inimigo podia chegar a qualquer momento. O inimigo podia ser um bicho feroz. A gente não cuidava do meu filho, né? Olha como a gente é narcísica, meu filho. Né? A gente vivia num grupo onde todas eram mães de todos os filhos. Então, nós temos um útero, nós temos um ciclo menstrual para quem ainda menstrua, onde a gente é convidada a viver todo mês vida, morte e vida. Todo mês um óvulo nosso morre porque não é fecundado e não gera vida. Então, nós temos sim, biologicamente, antropologicamente, nas nossas memórias celulares, na nossa história enquanto mulher, nós temos sim mais capacidade para suportar a pandemia e tudo que a pandemia nos convida, né? Mas isso não quer dizer que é uma tarefa nossa. Essa é uma tarefa da humanidade.
Enquanto humanos, a gente precisa casar esses princípios dentro de nós. Ah, falei, agora eu vou beber uma aguinha. É muita coisa. Beba. Oi. A gente tem minha mais linda, é muita aproximadamente 10 minutos. Eu não vou nem conseguir citar então lá, todo mundo tá com que você. aqui, mas assim, eu não vou conseguir. Gente, eu tô muito feliz. Vocês são maravilhosas e incríveis. Vera, você tem uma legião de mulheres que vamos combinar. A gente é retada. Eu não tenho como citar todo mundo, porque vai faltar alguém. E você ficar aqui 10 minutos falando, ainda vai faltar. Mas, ó, vamos sair. todas vocês que entraram aqui, muito obrigada. A gente não vai encerrar agora não, tá? Ainda tem 10 minutos. Mas é porque eu não queria que a gente deixasse isso pro final. Tá, são muitas mulheres, muitas que eu conheço, muitas dos meus grupos, muitas que eu já vi nos seus ambientes. Muita gente também que acompanha aqui a UNA. Gente, muito obrigada. Eu acho que esses primeiros 45 minutos foram uma aula sobre tudo que a gente está vendo a partir de uma outra perspectiva. Isso, a ideia era essa, né, Lu? Foi isso que você me convidou, Exatamente. foi isso que eu me senti chamada. É trazer esse outro olhar, né? Porque a gente pode escolher ficar olhando para a medusa e paralisado no medo. Deixar ser roubado por pã nesse sentido. A gente não precisa paralisar no medo, vamos reverberar em outros princípios. E aí eu quero, Lu, sabe, citar 3 coisas importantes. Sim, Eu quero citar uma mulher, eu quero citar 3 mulheres maravilhosas. Uma eu já citei, que é a Vandana Shiva, que é essa física. Só para completar, eu vi tudo. Meninas, assistam. Ela tem vídeos curtinhos, ótimos, tem vídeos com tradução, quem não consegue ouvir em inglês, mas quem tem vários em inglês também, entrevistas incríveis dela nas emissoras americanas. Ela é uma mulher, fiquei assim, ó. Fantástica. Já tô sentindo, e ela tem um livro maravilhoso. Ela tem um livro maravilhoso escrito com ela e uma socióloga alemã o livro é Ecofeminismo. Então eu quero citar elas porque elas têm feito um movimento no mundo para a reverberação desse princípio do feminino dentro da ecologia, dentro da natureza. Né? Porque o que nós estamos testemunhando é uma destruição da natureza por um excesso, né, de patriarcado, um excesso de princípio masculino, onde o que regeu a vida inteira foi dominar. Eu chego, eu domino, eu conquisto, e aquela terra passa a ser minha terra, e eu sou superior àquele povo que habitava aquela terra antes de mim. Então essas mulheres têm feito um estudo maravilhoso, muito bacana, do ecofeminismo. Eu quero citar uma figurinha linda também, que ela criou um movimento chamado Mulheres pelo Brasil. Eu já sou filiada a este grupo, ele existe há 6 anos, ele tem 40... Deixa eu falar aqui porque eu não tenho muita memória numérica não, viu gente? Minha memória ela é completamente subjetiva. Por isso colocar o nome aqui. Eu ia para a recuperação de matemática todo ano, por causa disso. 43 mil mulheres já estão filiadas. São mulheres que pensam sobre o futuro do Brasil. É um grupo sem partido, é um grupo que não... Inclusive, ela que é a que começou isso tudo, é a presidente da Magazine Luiza, né? Que é Maria Luísa como é? Trajano. Ela que começou isso, é um ser humano simples, uma mulher simples, poderosíssima, mas ela mantém o princípio feminino dela de uma forma linda. Inclusive, ela foi a primeira plataforma no Brasil, disponibilizou a ajudar pequenos vendedores. Ela ofereceu a plataforma dela, lindo isso, né? Ela tem feito esse movimento maravilhoso pelo Brasil e eu tenho seguido e tenho me engajado na nossa política através deste grupo, que são mulheres pensando. Ela é muito maravilhosa, assim, como empresária, enfim, pequena, mas eu sigo muitas coisas que ela fala, olho muito, vejo muitos movimentos que ela está encampando, porque ela é uma mulher que há mais de 5 anos, ela prepara todo o negócio da Magazine Luiza. Exatamente. 100% online e sem demitir ninguém. Sem fazer uma demissão. Então, a gente tem muito que esperar dessa mulher. E ela trouxe uma coisa que eu não quero deixar de falar, já estou ali olhando o relógio, ela trouxe uma coisa que é muito bacana, porque numa das reuniões agora que a gente teve, né, a semana passada, sobre essa coisa das mulheres, né, pensando no Brasil, ela trouxe uma coisa muito bacana que ela diz assim, ela inclusive foi convidada para ser ministra, viu?
no Foi, eu sei. governo, o atual governo nosso, e ela negou, porque ela disse, eu quero pensar, né, sobre isso. E aí ela trouxe uma reflexão, por que os países que são governados por mulheres puderam lidar melhor, né, com a história do coronavírus, que é até uma coisa que a gente pensou em falar. É Isso. claro que A a gente não gente vai dar tem muito que... tempo, mas eu li um artigo que a questão toda só para você falar depois disso, é que não é nem só a questão dos números, porque em termos de números, é meio que básico o que vai acontecer quando um país não for as medidas, né, as Claro, medidas claro. organizadas pela Organização Mundial de Saúde. Mas é em termos de mudança dentro da gente. As falas, o Exatamente, jeito. Então, exatamente, exatamente. Então, nessa reunião que teve das mulheres pelo Brasil, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Quer dizer, elas trouxeram essa reflexão. E o que eu quero deixar aqui não é que nós mulheres somos mais competentes, não é. Não é isso, a gente precisa sair dessa coisa que a gente é melhor. dualidade. Não é nada disso. Eu acho que é por causa disso que a gente acabou de falar. O quanto esses princípios femininos, eles são favoráveis para a mudança da humanidade. Né? Eles estão a favor dessa nova humanidade que está para vir, dessa transição planetária que estão para vir, e acho que é por isso que elas, de uma certa forma, tiveram mais sucesso. E a terceira mulher que eu quero falar é Michelle Obama, né? Que também é uma linda... que ela escreveu um livro maravilhoso, que é uma pena que foi traduzido errado para o Brasil, porque o livro é Becoming. E, na verdade, se traduziu para o Brasil Minha História. Vida. Né? Minha história, minha vida, aliás. Uma E become é super linda essa palavra em inglês, porque é o se tornar. Né? Então, na verdade, nós todos estamos nessa caminhada de nos tornarmos. Né? Nós estamos em processo de evolução, em processo de crescimento, nos tornando. E o meu desejo é que a gente possa fazer isso ancoradas em ground com os princípios femininos, aceitando que a pandemia nos convidou, nos fez mergulhar, nos empurrou a gente para dentro desse princípio. E a gente é isso aí, Lu. Eu não podia deixar de trazer essas três mulheres, né? De jeito nenhum. E a gente tinha conversado, obviamente, antes da live, mas ontem, sem a gente combinar, eu falei, eu vou assistir... Eu vou assistir o documentário de Michelle. Nossa, maravilhoso. Assim, chorei rios. A gente não sei de onde veio tanta lágrima, acho que é a lágrima da pandemia. Mas, assim, foi incrível. Quem não viu, veja. De preferência, lindo. tem a tradução, porque tem muitas traduções que não estão adequadas, assim, mas... nossa, ela é maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu botei até no meu Instagram que Obama só é o que é por conta dessa mulher. Né? Foi eu acho que essa parceria entre os dois ânimos, os dois ânimos ali deu o encaixe. E aí a gente está falando das duas energias, da energia dela e da energia dele, que formou esse casal. E assim, ela não sustentou ele não sustentou ela, eles se sustentaram. Exatamente. Energia, né? Exatamente. Por isso que se tornaram tão queridinhos no mundo, né? Pois é, então, tão assim, queridinhos. Vamos procurar um Obama sem E ela fala. E ela fala, né, Lu, para terminar, ela diz assim, ela também foi muito cogitada para entrar na política, né? E ela disse, a minha política será trabalhar com os jovens. É aí que eu vou fazer a minha política. Eu vou trabalhar com os jovens, eu vou levar os jovens a pensar, né? A viverem. Tudo isso que a gente está conversando aqui, ela tem feito esse trabalho muito legal. A live vai ficar gravada. Quem está perguntando, a gente ainda tem mais 5 minutos. Essa live vai ficar gravada. Eu vou salvar aqui no IGTV, vou baixar a live. Verinha também vai usar nas redes dela. Então fiquem tranquilas que quem não assistiu vai assistir. Distribuam essa live por aí para as pessoas saberem do que a gente está falando, da importância disso. Botem no grupo do Zap. A gente sabe fazer isso muito bem. Distribuam. Isso. Eu tinha uma pergunta, mas eu acho que a gente não vai conseguir responder em 5 minutos. Que é como a gente consegue, né? Não sei se você consegue nesse pequeno tempo que a gente tem, já olhar, diante de tudo que você falou, de tudo que as meninas falaram aqui, do quanto isso tudo toca nelas. Ok, hoje eu vi sua palestra, me deu estalo, eu tenho consciência disso. A partir de hoje, o que eu faço para encontrar meus dois ânimos? Como eu entro nesse lugar de equilíbrio? Não quero receita pronta, porque eu sei que não existe, mas... Claro. Tá, claro, minha linda. Que a gente pode fazer. Eu acho
eu acho que se essa live, de alguma forma, tocou, né, no coração de vocês, a tomada de consciência já é o começo. Não brigue por estar em casa. Não reclame por estar em casa. Não tenha medo do que está acontecendo, né? Fique no seu eixo e lembre-se que você convidou o seu masculino, você convidou o seu ânimos a se retirar. E deixar esse princípio feminino que estar em casa, estarmos isolados, e tá nos convidando a viver. Então contemplem, meditem, se aquietem, façam mais esse processo de interiorização, fiquem mais receptivos. O princípio feminino é da receptividade. Vamos aceitar o que está vivendo, o que a gente está vivendo com receptividade. Vera, eu estou extremamente grata. A gente tem 2 minutinhos. Muito obrigada. Eu acho que eu tirei os comentários para a gente conseguir fazer uma foto para colocar na capa. Ah, sim. Vamos lá. Afinal, nosso narcisismo. Dá pra gente ficar bonitinha na capa, já que a gente vai rodar, né, por aí, no Brasil todo. Que a gente tá certo. Apresentável. Mas, muito obrigada. Em nome de toda a UNA, da equipe da UNA, somos 6 pessoas e a gente tem tentado fazer mesmo a diferença no nosso cotidiano diante de tantas adversidades. Eu sei. E, assim, é um prazer. E eu quero deixar um beijo especial para este único homem nesse grupo, viu? Meu beijo é especial para ele. Ele tá assistindo. Eu queria muito, assim, agradecer pessoalmente a todas as transformações que ter participado do Ânima, depois do Sábias, e manter todas essas mulheres na minha vida. Não vou chorar, porque eu tô terminando o live chorando agora, gente, coisa horrorosa. Mas é muito importante pessoas como Vera existirem, mulheres que fazem a diferença de fato, entendendo dos princípios energéticos disso e conduzindo a gente, trazendo a gente para um lugar de mais paz. Eu acho que no final das contas, quando a gente consegue encontrar esse equilíbrio energético, a gente encontra a paz. E até para viver momentos difíceis como esse. Então, eu acho que sua fala hoje foi aquela fala que trouxe para... A gente recebeu aqui quase 100 pessoas ao mesmo tempo. No final, a gente deve ter passado por aqui cerca de 130 pessoas. Eu vou te dizer isso, assim. É muita gente. Uau, que lindo! Parabéns a você por trazer esse povo todo para cá. Acompanha a UNA, a gente vai trazer novas coisas. Obrigada. Beijo, Lu. Mulheres. Você tem aí 30 segundos para despedir das mulheres. Nada. É só deixar um beijo no coração de cada uma e de cada um que nos escutou, né? E vamos lá na construção do que está por vir, que não sabemos o que é. Vamos ficar ancorados no nosso princípio feminino. E vamos à nossa foto para a gente fechar essa... Vamos. Deixa eu arrumar aqui. Vamos fazer outra que sua mão saiu na frente. Tá. Agora vai. Estamos lindas, maravilhosas. Meninas, obrigada. Beijo, Lu. Viu? Obrigada, linda, por essa tarde gostosa. Tchau.